Vazamento de óleo de motor de BMW. Defeito comum, hein? Vamos entender aonde são os principais pontos de vazamentos? E aproveitando que nós estamos com uma manutenção aqui, vou mostrar para vocês. Acompanha comigo. Sejam muito bem-vindos ao canal da Radler Centro Automotivo, uma oficina especializada em manutenção automotiva de alta qualidade. Eu sou o André, proprietário dessa belíssima oficina que fica aqui em São Bernardo do Campo, na Pauliceia. E aqui nesse canal eu gosto de mostrar as manutenções que nós fazemos, os procedimentos e como nós cuidamos muito bem do seu carro. Vazamento de óleo de BMW, um problema bem comum aí. E eu quero mostrar para vocês, aproveitando que nós estamos com uma aqui em serviço para eliminar vazamentos de óleo. Eu quero mostrar para vocês os principais pontos, quais são as soluções e como que nós resolvemos e melhor, como que nós diagnosticamos os problemas de vazamento de óleo. Nós estamos aqui com duas BMW fazendo exatamente o mesmo serviço. E eu quero mostrar para vocês rapidamente a diferença entre uma e a outra. Nós estamos com uma BMW X1 aqui, 2014, motor N20, e nós estamos aqui em serviço também com uma outra X1, ano 2010. São dois motores diferentes, mas que praticamente têm os mesmos problemas, tá bom? Nós vamos focar principalmente no motor N20. Por quê, pessoal? Porque o motor N20 ele é mais comum, ele equipa mais números de BMW. Ele está na X1, ele está na X3, ele está na 320, então ele está em vários modelos de BMW, tá bom? O motor B48 ele é um motor um pouco mais antigo, mas vocês podem levar em consideração os mesmos defeitos entre um e outro, beleza? O que muda? Peças. A construção praticamente é igual, os componentes são quase iguais, tá? Então dá para ter uma noção boa aí, beleza? Então vamos lá, que eu quero mostrar para vocês, primeiramente, o procedimento de diagnóstico que nós fazemos para identificar com assertividade. O nosso trabalho aqui, pessoal, é assertividade na resolução de problemas. Por quê? Olha só. A história desse carro e a história daquela outra BMW. São duas BMWs pretas. Então, são duas iguais aí, só que anos diferentes. Então, olha só. Os dois têm o mesmo histórico. Acabaram de passar por oficinas que fizeram o serviço, mas não resolveu o problema. Continua ainda com vazamento. E aí, Radler, o que eu faço nesse caso? Acabei de gastar um rio de dinheiro e o carro ainda continua vazando. Qual é o problema? O problema é a peça, o problema é o mecânico ou o problema é o procedimento? Vamos acompanhar comigo aqui nesse carro que eu mostro para vocês e você mesmo tire a sua conclusão. Bora comigo! Então, olha só, essa belíssima X1 já está em serviço, já fizemos aqui a desmontagem de algumas coisas. Aliás, vamos lá, o acesso a esse motor ele é um pouco difícil, é bem apertado algumas coisas. Aqui na frente, olha o espação que nós temos, mas lá atrás para trabalhar é bem chato. Precisa desmontar vários componentes aqui, olha só. Conforme a gente vai desmontando, ó, a gente vai organizando tudo aqui na bancada para ter procedimento de trabalho na desmontagem e na montagem. Olha lá, as proteções ali, ó, tudo cheio de óleo. Então, pessoal, tudo aqui na nossa oficina segue em procedimentos, tá bom? Importante você saber que aqui a gente é uma oficina que cuida de carro. Nós amamos manutenção automotiva. A gente faz isso daqui com o maior amor e carinho para cuidar do teu carro e da tua família que está lá dentro do carro. Porque olha só, um problema desse daqui poderia ter causado um dano sério para o dono do carro. E aí eu vou mostrar para vocês durante o procedimento de diagnóstico e conforme eu for mostrando aqui os principais problemas, tá? Então olha só, o dono desse carro aqui, assim como a outra que eu vou mostrar ali para vocês também, ele acabou de fazer um procedimento de manutenção aqui nessa tampa de válvulas. Dá para ver, ó, que a tampa, aparentemente, ela foi mexida mesmo, tá? Dá para ver que alguns pontos aqui, ó, nós temos pontos limpos, mas lá para baixo, olha como é que tá tudo sujo, cheio de óleo, pessoal. Olha lá atrás, ó, lá embaixo. Lá por baixo eu vou mostrar para vocês e aí vocês também vão tirar a conclusão de vocês e vocês vão entender por que nós seguimos os procedimentos que nós fazemos aqui na nossa oficina. Então, olha só. O dono acabou de passar por essa manutenção, mas desde quando ele tirou o carro lá da oficina, já foi umas 2 vezes e não
para o vazamento de óleo. Sai fumaça, ele sente um monte de cheiro de óleo queimado lá dentro do carro, porque eu vou mostrar para vocês depois. Mas o que é o pior nisso, pessoal? O pior é quando você faz um trabalho desse, investe dinheiro num trabalho desse e não resolve o problema. E aí? O problema é da peça? O problema é do mecânico? Ou o problema é do procedimento? Eu vou mostrar para vocês aqui como que nós descobrimos o problema. Então, olha só. A gente viu aqui que ao redor da tampa, olha só, tá tudo sequinho, ó. Não tem nada de vazamento de óleo. Por aqui também, ó, também tá tudo sequinho. Mas aqui desse lado, a gente vê que, olha só, tá tudo escorrido de óleo. É que aqui, pessoal, a gente já fez uma pequena limpeza aqui para identificar o vazamento. Só que eu vou mostrar para vocês lá por baixo como é que tá tudo escorrido. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, com uma ferramenta importantíssima que nós temos aqui na oficina e como que nós, de fato, diagnosticamos e damos a certeza do problema. Então, olha só. Temos aqui a nossa câmera boroscópica. Pessoal, vocês não sabem como é que isso daqui é uma bênção quando ela é bem utilizada. Isso daqui mata muitos e muitos diagnósticos. Então, olha só. O vazamento de óleo estava aqui nessa região. Aí você pensa comigo. Ratner, o vazamento de óleo está ali, ó, na tampa. Vamos desmontar logo e vamos já trocar a tampa. Não é assim, pessoal. Imagina o seguinte. Se tem um vazamento na própria tampa, beleza, você vai desmontar e vai resolver o problema. Mas e se o vazamento não for na tampa? Você vai fazer um serviço desnecessário, gerando custo para o dono do carro, tempo de trabalho, porque um serviço desse aqui, pessoal, é no mínimo um dia para ser executado, no mínimo um dia. Tá? Então, olha o tempo que você vai perder fazendo um trabalho que não era necessário. Por isso que a gente faz o diagnóstico. E aqui eu quero mostrar para vocês. Eu vou montar aqui a câmera aqui e eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Bom, pessoal, então olha só. Quando nós temos acessos mais difíceis no motor, onde a gente não consegue ter uma visão correta do componente que nós estamos verificando, a gente utiliza aqui a nossa câmera boroscópica de alta resolução. Olha só que legal a resolução dela, ó. Dá para ler tudo que está ali no nosso banner ali da Liquimoli, olha lá. Então, olha só. Aqui, ó, nós colocamos aqui exatamente onde nós temos o ponto de vazamento, ó. Vocês estão vendo aqui no escapamento, olha só onde está tudo escorrido. Tá vendo esse preto aí no escapamento, ó? Pessoal, isso aí é tudo óleo que escorreu e secou em cima do escapamento, tá? Só que a gente vê aqui nessa região da onde está vazando e a gente coloca aqui, ó, a câmera e não vê vazamento na junta da tampa. Mas olha o que nós encontramos aqui na tampa. Olha o tamanho da rachadura que nós temos na tampa. Olha lá, ó. Pessoal, isso aqui, ó, foi mexido nessa tampa. E aí, o profissional que mexeu nessa tampa aqui, será que ele não viu uma rachadura desse tamanho na tampa e montou ela de volta? Olha ali, ó, da onde está saindo a rachadura para cá, ó. Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Com um procedimento rápido e simples, nós conseguimos identificar com clareza e assertividade o ponto aonde estava vazando. E aí eu te pergunto, foi erro do profissional, foi erro do procedimento ou foi erro da peça? Para mim aqui, foi erro do profissional e talvez do procedimento. Porque se talvez ele tivesse feito um procedimento assertivo, ele teria visto o problema e teria verificado que a tampa tem uma rachadura. Aliás, se realmente foi retirada essa tampa aqui, era com certeza para ele ver uma rachadura daquele tamanho. E aí, como é que fica? Numa situação dessa, o dono do carro já gastou um bom dinheiro e vai ter que gastar de novo para arrumar de novo. Na verdade, ele vai gastar para arrumar uma vez. A outra vez, ele gastou só na tentativa de arrumar. Então, vocês estão vendo como é importante o procedimento de diagnóstico? O diagnóstico, quando ele é bem executado, com ferramenta, com conhecimento, com procedimento, ele é assertivo. E é esse exatamente o nosso trabalho aqui, é ser assertivo. E aí você me pergunta, Ratner, quais são os principais pontos de vazamentos de motores de BMW? E é isso que a gente vai conversar agora. Primeiro eu só queria mostrar aí para vocês os procedimentos que nós fazemos para diagnosticar com assertividade o problema. Bom, então vamos lá. No motor N20, quais são os principais pontos de vazamento? O primeiro é na tampa de válvulas, tá? Esse é o principal ponto. Vocês estão vendo aqui que a tampa é plástica, tá?
que acontece? Pessoal, vocês que têm BMW com motor N20, em algum ponto da vida útil desse motor, vocês vão ter problema nessa tampa. Isso é crônico, tá bom? O que vai te dar uma maior durabilidade dessa tampa ou da vedação? Manutenções preventivas. Qual é a única manutenção preventiva que você pode fazer para cuidar bem dessa tampa e de outros componentes? Troca de óleo de motor. Usar o óleo correto, um óleo de boa qualidade, um óleo na especificação certa, trocar na quilometragem certa, tá? Isso vai ajudar muito na conservação desse componente, tá? Então, se você cuida direitinho, em vez de você ter problema com 50 mil quilômetros, você vai ter problema lá com 70, 80 mil quilômetros, tá? Estou fazendo uma suposição aqui, tá bom? Isso não é um fato verídico, tá bom? O que eu recomendo? Sempre fazer a verificação no seu mecânico de confiança para ver se tem algum ponto de vazamento. Se não tiver, ótimo, continua andando com o carro tranquilamente. Aparecer um ponto de vazamento, resolva aquele ponto de vazamento para isso não virar um problema maior. Porque o que eu quero mostrar para vocês aqui é o acidente que poderia ter causado esse vazamento para o dono do carro. E é isso o que vai proteger você e a tua família que está lá dentro do carro. Tá bom? Então, primeiro ponto é vazamento na tampa. Seja ela por vedação, seja ela por deformação, seja ela por rachadura, que foi o que aconteceu aqui nesse caso, tá? Segundo ponto é por aqui, ó, pela tampa de reposição de óleo. Vejam que olha só como é que ela já está bem úmida. E olha aí, ó. Se foi feita a manutenção há pouco tempo, por que não trocou a tampa de óleo? Olha aí, ó. O vazamento está bem eminente aí na nossa cara, ó. E muita gente não vê. Terceiro ponto de vazamento, e aqui vai dar também, pessoal, irregularidade de marcha lenta, tá? Aqui dentro, ó, nós temos uma membrana, tá? Essa membrana costuma furar e aí começa a vazar óleo por aqui também, tá? Mas geralmente ele vai ficar fazendo um barulho aqui, ó, vai ficar fazendo um barulho de jogando ar aqui para fora, tá bom? Então, outro ponto de vazamento. Outro principal ponto de vazamento, aqui, ó, pelos vedadores dos variadores do comando aqui, ó. Eles têm anéis também de vedação, ocorre ressecamento e aí ele começa a vazar. Outro ponto importante de vazamento, aqui ó, pelos sensores ó, de posição dos comandos, nós temos também anéis de vedação nele, ocorre ressecamento e começam a vazar também. Outro ponto é aqui, ó, por essa mangueira. Tá vendo que tem anel de vedação aqui, ó? Ocorre ressecamento e vaza. E muitas vezes também resseca essa mangueira e ela quebra. E aí começa a vazar pela mangueira. Vejam, pessoal, que nesses modelos desses carros tem muitos e muitos componentes plásticos, ó. Componentes plásticos, plástico na água, ó. Plástico no arrefecimento, plástico de arrefecimento, olha só. Muitos e muitos componentes plásticos. O que vai dar a maior durabilidade para esses componentes? Manutenção preventiva. Então faça a manutenção preventiva da troca do aditivo do radiador. Use, pelo amor de Deus, um aditivo decente, um aditivo de boa qualidade. Não vai me usar aditivo de R$30, que, pessoal, aditivo de R$30 é só corante, tá? Use um aditivo de boa qualidade, original. Eu uso aqui na minha oficina Liquimole. Pessoal, vocês não sabem como é sensacional o produto desses caras. Tá? Muito bom. Então eu uso para cuidados de arrefecimento, cuidado de motor, cuidado de combustível, todos a linha da Liquimole. Transmissão também, tá? Então a gente cuida muito bem aí. Beleza? E vai também te dar uma durabilidade maior para esses componentes, tá? Porque aditivos e componentes de alta qualidade, eles são preparados para fazer os componentes durarem, tá bom? Outro principal ponto de vazamento, e esse daqui já vi causar destruição de motor. Olha só, aqui ó, nessa parte aqui nós temos o cavalete de óleo e o trocador do calor do óleo do motor. Ali embaixo ó, nós temos o trocador do câmbio, tá vendo aquelas duas mangueiras ali naquela peça quadrada? Ali é o trocador de óleo do câmbio. E aqui nós temos o trocador de óleo do motor. Nós temos também, ó, vedações aqui. E notem que, olha só, já tá começando a vazar. Olha ali, ó. Tá vendo? Tudo úmido. Por que ainda não tá escorrendo, pessoal? Porque ele tá iniciando o vazamento e toda essa sujeira que tá pegando aqui no motor, olha só, tá grudando no óleo. Então ali ó, já é início de vazamento. Então para isso daqui não virar um grande prejuízo, a gente já corrige agora. E quais são os prejuízos que isso podem causar? Tá vendo que ele está bem em cima do alternador?
cai óleo em cima do alternador, destrói todos os componentes internos do alternador. Já pegou sua BMW aí que não está carregando direito, que está com problema? Pode ver que possivelmente caiu óleo em cima do alternador, entrou lá dentro e destruiu componentes internos. Então, olhe o prejuízo que um simples vazamento de óleo pode te causar. Além de você corrigir o vazamento de óleo, você vai ter que corrigir o problema que esse vazamento causou. Só que o maior não é esse. O maior está aqui bem do lado dela, ó. Tá vendo esse daqui, ó? Essa, pessoal, é a correia do alternador. Olha ali, ó. Tá vendo que o trocador, ele tá bem em cima da correia? Pessoal, quando começa a cair óleo em cima dessa correia, essa correia, ela não pode ter contato com óleo. Se tiver contato com óleo, ela vai estragar, desfiar, e aí o que vai acontecer? Vai começar a cair pedaço de correia aqui, ó, atrás dessa polia aqui. E aí ela entra lá para dentro do motor. Eu já vi casos de o motor perder lubrificação de pedaços de correia que entrou lá para dentro, entupiu o pescador de óleo e o dono perdeu o motor por causa de um vazamento de óleo que causou a destruição da correia, que entrou a correia lá para dentro e olha o prejuízo que isso virou. Pessoal, um motor desse daqui é no mínimo 45 mil para fazer, tá? Então olha só, uma manutenção barata gerou um problema de 45 mil reais para o dono do carro. Olhe o prejuízo que você pode evitar fazendo manutenção preventiva. Entendem? É por isso que nós trabalhamos muito aqui na cabeça de todos os nossos clientes. Faça a manutenção preventiva corretamente para você evitar maiores problemas. Aqui eu estou falando pontos crônicos de vazamento e que geram grandes problemas para o teu bolso e para o teu motor. Então vamos evitar e fazer a manutenção preventiva. Esse carro aqui ele encostou para isso, porque o dono do carro estava muito incomodado com o cheiro de óleo que estava indo lá para dentro. E eu vou falar para vocês, ainda bem que o dono desse carro parou agora. Eu vou levantar ele e vou mostrar para vocês lá por baixo o grande acidente que o dono desse carro evitou parando esse carro nesse momento. Então aqui por baixo, olha só, vou mostrar para vocês mais um ponto de vazamento crônico de óleo, ó. Ali, ó, nós temos as tubulações de entradas do turbo, ó. Nós temos desse lado esquerdo aqui, ó, a entrada, e aqui nós temos desse lado direito a pressurização. Olha só como é que fica cheio de óleo ali, ó. Por quê? Porque nós temos anéis de vedação ali também. Então nós precisamos fazer a substituição desses anéis. Porque olha lá, ó, eles vazam óleo e olha onde vai cair o óleo. Em cima da caixa de direção elétrica. Olha o prejuízo se queimar uma caixa de direção dessa daqui. Então olha aí, ó, como ela já está cheia de óleo aqui embaixo, ó. Tá? Então é importante também outro ponto ali de vazamento. E olha só o que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha como é que tá tudo cheio de óleo aqui embaixo, ó. Esse óleo, pessoal, ele tá vindo de lá de cima e o vento, ó, vai jogando tudo aqui para trás. E olha aí, ó, como fica cheio de óleo. Só que o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o escapamento? Olha como é que ele está cheio de óleo. Pessoal, o dono desse carro, ele se livrou de um incêndio. Vocês sabem por quê? Porque olha só, cai óleo lá em cima e ele vai escorrendo aqui no escapamento. Pessoal, esse daqui é o catalisador. Esse catalisador aqui, ele chega a temperaturas de até 800 graus. O óleo, pessoal, é combustível. Pega fogo. Vocês já viram casos de carro que pegam fogo? Possivelmente, ó, por causa de algum tipo de vazamento de líquido. E olha aí, ó, como é que o catalisador tá tudo cheio de óleo. Isso daqui, pessoal, é um grande risco em BMW, tá? Por quê? Porque o motor ele fica deitado e escorre bem em cima do escapamento. Olha aí, ó, tudo cheio de óleo. Então isso aqui, pessoal, a gente vai ter que lavar tudo e tirar todo esse óleo daqui para não ter risco de incêndio. E é por isso também que o dono desse carro estava reclamando de muito cheiro de óleo queimado, porque todo esse óleo aqui cai, evapora e vai tudo lá para dentro do carro. Fora que, olha só, tudo cheio de óleo escorrido. Então, outro problema. Fizeram a substituição da junta e não fizeram a higienização técnica no motor. Fica um monte de óleo escorrido. Aí você resolve o problema e continua escorrendo óleo na tua garagem. E aí você não sabe o porquê. Porque não fizeram a higienização técnica no motor. Por que nós fazemos a higienização técnica nos motores? Primeiro, para eliminar todo esse óleo daqui e ele não continuar escorrendo. E segundo, para nós identificarmos possíveis outros pontos de vazamento. Então, olha só, se nós tivermos, por exemplo, um vazamento aqui na parte de baixo, a gente não consegue identificar com clareza, porque como ele está vindo de lá de cima, ele pode estar encobrindo o vazamento daqui de baixo. Ou pior, esse vazamento de lá de cima, para um leigo, ele pode olhar o componente e falar, olha, está vazando nesse componente aqui, mas muitas vezes não é. É um óleo que está escorrendo, que está caindo exatamente na direção daquele componente e
o profissional pode errar no diagnóstico. Estão vendo a importância? Então é por isso que nós vamos fazer aqui a higienização técnica depois que nós fizermos essa manutenção. Então aqui nós vimos os vazamentos de óleo da N20. Vamos ver ali, ó, naquela outra BMW ali? Temos praticamente, pessoal, os mesmos problemas. Olha só, cheio de vazamento de óleo aqui, cheio de vazamento de óleo aqui, só que esse daqui, ó, ele não cai diretamente no escapamento. Vocês estão vendo que ele tem aqui, ó, uma flange, então ele não deixa cair esse óleo diretamente lá em cima do escapamento. Olha aqui, ó, cheio de óleo. E o dono desse carro aqui também, ele acabou de passar por manutenção de troca dessa tampa. E aí, continua vazando. Qual é o problema? O problema é o profissional? O problema é a peça? Ou o problema é o procedimento? Pessoal, vou deixar para vocês decidirem e deixa aqui nos comentários o que você acha. E aqui nesse motor, ó, mesma coisa, ó. Nós temos aqui, ó, componentes de borracha aqui que vazam. Nós temos a tampa, que ela é plástica, deforma e vaza. Temos a vedação, temos a tampa aqui, temos também aqui, ó, o trocador de calor que também ressecam as vedações, resseca o anel de vedação do filtro de óleo, tá? Então são praticamente os mesmos problemas que nós temos lá naquela lá. Aqui são praticamente iguais. Vocês estão vendo? Problemas crônicos de BMW. Vazamentos de óleo são esses os principais pontos. Viram aí então a importância de procedimento diagnóstico? Agora que nós temos a assertividade dos componentes que estão com problema, só nos basta desmontar e resolver. Bora para desmontagem agora? E é isso aí, pessoal. Agora sim que nós fizemos toda a desmontagem do conjunto. Vou mostrar para vocês os principais pontos de vazamento e o que nós vamos fazer aqui para resolver também alguns problemas. Então aqui nós já fizemos a desmontagem do cavalete de óleo, já desmontamos toda a tampa, já desmontamos sensores, já desmontamos lá a parte de baixo também, tá? E todos os componentes estão aqui em cima da bancada. Então olha só, aqui são os componentes eletrônicos, tá? E aqui, olha só, quais são os principais pontos de vazamento aqui? Bom, a tampa de reposição de óleo, que nós vamos fazer a substituição. A bomba de vácuo, nós vamos abrir ela aqui, ó, esses parafusos, para fazer a substituição da vedação que ela tem aqui, tá? Porque a principal vedação vem pela própria tampa aqui, ó, tá? Então não precisa fazer a troca da vedação daqui, porque ela já vem na tampa, olha só. Essa é a vedação da bomba de vácuo, tá? Vamos já aproveitar e substituir também as vedações daqui, ó, dos variadores do comando, tá? Muito comum, que já vem também junto com a tampa nova. Vamos já fazer também a limpeza dos bicos, tá? Já aproveitando que está tudo desmontado, para aproveitar a mão de obra, que nós já detectamos que tem alguns pequenos problemas aqui, então nós já vamos fazer a limpeza. E aqui, pessoal, vai um ponto bastante importante, tá? Bico de BMW é muito problemático, tá? Por quê? Porque esses bicos aqui, eles foram desenvolvidos para andar com uma gasolina de boa qualidade. A nossa gasolina brasileira é uma gasolina de baixa qualidade. E também nós temos 30% de etanol na gasolina. Esses bicos aqui, eles foram desenvolvidos para andar com 10%. Por quê? Eles são bicos importados, tá? Então a gasolina de fora do país de origem desse carro, que é a Alemanha, usa uma gasolina com 10% de etanol. Quando ele vem para o Brasil e tem uma gasolina de 30% e já aumentando para 35%, isso destrói a parte interna dos bicos, tá bom? Mas nós vamos fazer a limpeza deles, vamos fazer a substituição também dos reparos, tudo direitinho, para deixar tudo certinho e fazermos a montagem dele aqui para ficar tudo certo. Outro ponto importante de vazamento são os anéis aqui, ó, dos dois sensores de posição de comando. E por que é tão problemático isso, pessoal? Porque olha só, isso daqui, pessoal, são anéis de borracha, tá? Como qualquer outro componente do carro, o anel de borracha também sofre e ele tem a sua vida útil. O que vai dar uma conservação maior para esses componentes de borracha? A substituição do óleo do motor. Por quê? Porque todas essas borrachas, elas têm contato direto com o óleo do motor. Então, se você usa um óleo de baixa qualidade, um óleo degradado, um óleo de especificação errada, pessoal, os componentes vão sofrer muito mais com isso e apresentar problemas com menos quilometragem. A quilometragem desse carro aqui é 90 mil quilômetros. Então, olha só, muitos componentes ainda são originais, tá? Então, ele teve uma boa durabilidade, olha aí. Muito bom. Eu já peguei casos aqui de 30, 40 mil quilômetros, já ter vazamento em um monte de lugar. Mas
não tem os cuidados devidos, principalmente com a troca de óleo. Vamos substituir aqui a correia do alternador, o rolamento, que é só esse daqui, tensor da correia do alternador. Vamos também colocar um filtro de óleo decente, porque eu não gosto dessa marca, não instalo essa marca e não recomendo também. E aqui, ó, tá o principal problema, olha aí, ó. Essas são as vedações aqui, ó, do trocador de calor e a vedação, ó, do cavalete de óleo, tá vendo? O que acontece, ó? Fica dura a borracha, tá dura, dura, dura. Por isso que já tá vazando, tá vendo? Toda essa sujeira preta aqui, ó, é tudo vazamento de óleo que a própria poeira do motor tá secando ainda. Por quê? Porque ainda tem um pequeno vazamento, não tá grande ainda o vazamento. Então, nós já vamos fazer a correção. E o principal problema de vazamento, olha aqui, ó, é a tampa. Olha o trinco que ela tem aqui, olha aí, ó. Só que aqui, ó, nós vemos que essa tampa já tentaram fazer, ó, uma recuperação da tampa. Pessoal, não dá certo, tá? Infelizmente, tentar recuperar uma peça que não tem recuperação, muito possível fizeram isso para tentar diminuir o custo. Por quê? O dono desse carro comprou numa agência, levou na agência para resolver o problema. Como isso daqui é um custo alto, a agência, para economizar para eles e não para o dono do carro, tentaram fazer uma gambiarra aí só para vencer a garantia, né? Só que não passou nem a garantia, porque o dono do carro comprou esse carro há menos de 2 meses, né? Mas ele não vai ficar levando lá na agência na tentativa de arrumar o problema, porque de fato nunca vão arrumar, tá? Só vão ficar engambelando para passar o carro para frente e acabar a garantia. Que a gente vai fazer a substituição da tampa, e aqui são os componentes que nós vamos fazer a higienização técnica. E vamos também fazer a substituição do filtro de cabine. Olha a quantidade de sujeira que tem aqui nesse filtro. Pessoal, isso daqui é o ar que vocês respiram lá dentro, tá? Substituição desse filtro a cada 10.000 quilômetros. Junto também com o filtro de ar do motor, filtro de óleo, e o filtro de combustível desse carro ele é interno ao tanque, então não faz substituição, tá? E também vamos substituir também as velas, porque elas estão já com o eletrodo bem gasto, tá bom? Vamos fazer também aqui toda a higienização técnica em parafusos, para deixar tudo bonitão. Vamos dar um trato aqui em tudo isso daqui, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar o resultado final. E agora vamos dar uma olhada lá por baixo, que eu vou mostrar para vocês antes da higienização técnica. Bom, pessoal, e aqui por baixo eu quero mostrar para vocês como é que tá antes da nossa higienização técnica, olha só. Aqui eu já tinha mostrado para vocês, né, mas tem bastante óleo escorrido, olha só. Óleo escorrido aqui pelo motor, ó. Óleo escorrido aqui na transmissão, bastante óleo escorrido aqui no escapamento, ó. Olha aqui do lado da transmissão, ó. Então agora nós vamos dar aquele trato bacana para tirar todo esse óleo daí, tá? Precisa tirar esse óleo daqui. Por quê? Porque senão a gente não consegue depois encontrar outros pontos de vazamento, se houverem. E outra coisa, como a gente está arrumando o vazamento de óleo, não faz sentido nenhum nós deixarmos esse óleo continuar escorrendo aqui, porque isso ainda pode escorrer na garagem da tua casa. Então olha aí, ó, a gente faz a limpeza e ali, ó, também vamos fazer a higienização técnica em todas as proteções, ó, que elas estão cheias de óleo, olha aí, ó, as duas proteções cheias de óleo. Agora que vem o trabalho mais pesado e mais chato, que é a higienização técnica, porque realmente a gente tem que proteger alguns componentes, não pode bater o produto em lugares específicos, então é bem técnica mesmo, e é por isso que chama a higienização técnica. Diferente, por exemplo, de um centro de estética ou de um lava-rápido que faz a lavagem superficial do motor, aqui é uma lavagem técnica. Por quê? Nós desmontamos alguns componentes para aí sim chegar a higienizar tudo da maneira correta. É isso aí, pessoal. Depois de bastante trabalho que nós tivemos aqui, nós fizemos a higienização técnica no motor para eliminar todo aquele óleo escorrido. E olha só como é que ficou zerado, zerado, zerado. Olha só que bacana, hein? Cadê todo aquele óleo que estava aqui, ó? Lembra que aqui estava tudo cheio de óleo? Aqui, ó, tudo escorrido de óleo? Olha aí, ó. Tiramos tudo. Limpamos aqui dentro também, ó, onde vão os bicos e as velas. E tinha bastante óleo aqui também, olha aí, ó. Agora sim, prontinho para ser montado. Nossa higienização técnica, pessoal, ela passa por duas etapas diferentes. Primeiro é com tudo desmontado, que aí nós vamos ter acesso a quando todos os componentes estão montados, a gente não consegue limpar com a qualidade que a gente precisa, né? Então o que nós fazemos? Higienizamos aqui com tudo desmontado, nós vamos fazer a montagem de tudo e quando tiver tudo pronto, a gente faz a higienização técnica inteira no cofre do motor. Aí a gente deixa isso daqui tudo zerado, aí sim a higienização técnica é concluída, tá bom? Então a gente faz em duas etapas, mas vocês viram aí que bacana? Vamos ver lá por baixo como é que ficou? E aqui por baixo, olha só como é que ficou.
Zero, zero, zero. Cadê todo aquele óleo que tava aqui por baixo? Olha só. Rapaz, ó, parece uma peça novinha, rapaz. Olha esse quadro como é que ficou. Show de bola, hein? Olha aqui, ó. Tudo zerado, sem uma gota de óleo, olha aí, ó. No escapamento também, ó, tiramos todo aquele óleo que estava escorrido nele, olha aí, ó. As proteções laterais também, ó, tudo zerado, zerado, zerado. Muito bom, hein? Agora sim, esse ficou de respeito, hein? Depois de nós fazermos a higienização técnica do motor, vamos acompanhar o que nós temos aqui, olha aí, ó. Fizemos também, ó, toda a higienização técnica das proteções, ó, que vão embaixo do carro, olha aí, ó. Zerado, zerado, zerado. Fizemos a higienização e a organização de todos os parafusos aqui também, olha só. Tudo seguindo o procedimento de montagem, para a gente não esquecer nenhum parafuso e lembrar, óbvio, de colocar todos de volta para o lugar. E aqui, olha só. Fizemos a higienização em alguns componentes e outros nós vamos substituir. Por exemplo, o módulo fizemos a higienização, chicote, bomba de alta, olha aí, ó, zeradinha, zeradinha, tubo rail, olha só como é que ficou o suporte do filtro de óleo. Não parece que é uma peça nova, mas não, pessoal, é o trato que a gente deu aqui nos componentes. Olha só o corpo de injeção 000, olha só que bacana. Tensor da correia do alternador, ó, é o original do carro, mas olha o trato que a gente dá, ó. Muito bom. As bobinas também vão ser reutilizadas, copo do filtro de óleo, sensores também, e aqui nós vamos substituir as vedações, vamos substituir as velas, colocar as velas NGK, substituir as vedações lá do suporte do filtro de óleo, substituir aqui a tampa de reposição de óleo, substituição também, ó, da correia e do rolamento tensor, de todos os filtros, olha aí, o filtro de cabine, filtro de ar e filtro de óleo, todos da marca Hengst, primeiríssima linha alemã. Vai também fazer o procedimento de descarbonização de todo o sistema de admissão. E nós usamos aqui, ó, o produto da Liquimoli, aonde ele tem essa sonda aqui, ó, aonde ele alcança lugares que outros descarbonizantes comuns não alcançam. Então, estão vendo aí? Uma diferença de um produto premium, utilizando, além do produto, o procedimento que a gente usa nele. Tampa de válvula, olha aí, ó, zerada, zerada, zerada. Agora sim vai resolver de vez o problema desse carro, muito bom. E aqui estão os outros componentes que nós fizemos a higienização técnica para fazer a remontagem novamente. Olha aí, ó, tudo zeradinho, limpinho, pronto para ir para o lugar. Muito bom, hein? Agora uma dúvida recorrente que eu recebo muito aqui. Ratner, existe a tampa de alumínio para a gente colocar no lugar dessa? Funciona bem a tampa de alumínio? Pessoal, eu não estou colocando a tampa de alumínio porque o que está acontecendo? O material da tampa de alumínio não está sendo muito legal. Então ele está gerando deformações e está vazando com muita frequência, tá bom? Nós tivemos aqui um caso de a gente colocar uma tampa de alumínio e ela vazar assim que nós funcionamos o motor, tá? Então é por isso que a gente não está colocando a de alumínio. Nós estamos colocando a de plástico original mesmo, de primeira linha, que é para manter o padrão original e resolver de vez. Vai apresentar problema nessa tampa de novo? Pessoal, provavelmente vai, tá? Mas cuidando do troca de óleo, cuidando das manutenções, isso aqui, ó, vai durar muito tempo. Olha só, a tampa durou 90 mil quilômetros. Uma grande quilometragem, não? Então, por que não essa daqui durar mais 90 mil? Ótimo se durar isso. Muito bom. Agora, só nos basta concluir a montagem do carro e deixar zerado. Olha aí que bacana. Agora vai, hein? E seguindo aqui na montagem do N20, olha aí, ó, já colocamos a tampa de válvulas, já está devidamente torqueada, já colocamos a bomba de vácuo também, já colocamos as velas de ignição, e é muito importante, pessoal, essas velas, elas têm torque específico, tá bom? Então já fizemos o torque específico, já colocamos, ó, sensor de posição, os variadores do comando, já colocamos aqui de volta o trocador de calor junto com o cavalete do filtro de óleo e o filtro novo. Já montamos lá, ó, a correia do alternador nova e já montamos toda a parte da pressurização. Agora nos basta colocar injetores, montar lá o conjunto de pressão de alta, montar toda a parte eletrônica e o resto dos chicotes. Muito bom, hein? Muito bem! X1 já totalmente montada. Já finalizamos os nossos testes estáticos e já finalizamos também os nossos testes dinâmicos. Qual que é a diferença do estático para o dinâmico? O estático é depois que nós concluímos toda a montagem, o carro entra em funcionamento,
depois de fazer todo o reset no sistema eletrônico, para ver se não tem vazamento, se a parte de arrefecimento está tudo certo, se não tem nenhum falhamento, se não tem lâmpada acesa. Então tudo isso daqui é feito no teste estático aqui dentro da oficina. Está tudo certo, não tem nenhuma irregularidade, aí sim nós vamos para os testes dinâmicos, que aí a gente anda bem com o carro para fazer as novas adaptações do sistema de direção, verificar o rendimento do carro, verificar se tem algum barulho irregular, se tem alguma anormalidade. Depois do teste dinâmico, que é de 20 km que nós fazemos, tá bom? Ele volta para a oficina para nós fazermos aqui a conferência final. Tá tudo certinho? Ótimo! Motor aqui, ó, perfeito! Nenhuma gotinha de vazamento de óleo. Muito bom! Mas o nosso serviço termina aqui? Não termina aqui não, pessoal. Agora que nós fizemos esse trabalho, nós vamos fazer o acompanhamento junto com o dono do carro. Então, daqui a uma semana, o cliente vai voltar até aqui a oficina para nós fazermos a nossa primeira conferência, para ver se de fato está tudo certo, se de fato não temos nenhum vazamento mesmo. Por quê? Apesar de utilizarmos peças de primeira linha, fazer um serviço de boa qualidade, com excelência, procedimento, pode ser que alguma coisa dê errado? Claro que pode. Podemos ter uma peça nova com defeito? Podemos um trabalho nosso apresentar problema? Claro que pode. Não somos perfeitos, mas nós fazemos esse acompanhamento junto com o dono do carro. E isso é extremamente importante. E depois, daqui a 3 meses, o cliente retorna aqui novamente na oficina. Nós vamos fazer uma nova revisão nos componentes que nós fizemos. E aí sim, o carro está perfeito. E se tiver alguma irregularidade, prontamente nós já corrigimos e o dono do carro não terá R$1 de custo. Se, claro, for algum problema do que nós mexemos. Garantia total de 6 meses em todos os nossos trabalhos. Sem dor de cabeça para o dono do carro, sem problema, sem ficar criando picuinha. Diagnosticamos, tem problema? É problema da Ratner? Vamos corrigir sem dores de cabeça. Que oficina faz isso por você, hein? Difícil, hein? Pois é, aqui nós fazemos. Agora vamos finalizar esse carro e entregar ele no padrão Ratner para o dono do carro. Agora sim, olha aí, ó, serviço finalizado e agora nós demos o nosso acabamento final no motor da BM para ficar zerado e nós fazemos a entrega para o dono. Olha só como é que ficou esse cofre do motor, hein? Rapaz, agora sim, hein? Que belíssima higienização técnica. Por cima, por baixo, finalização no cofre. Olha só como é que tá aqui. Bacana demais, não? Esse é o padrão que nós entregamos os carros. E olha só, como é que ficou o carro. Olha que brilho que o carro ganhou agora, hein? Pessoal, esse é o padrão que nós entregamos todos os carros, tá? Nós fazemos acabamentos com produtos de estética automotiva para dar um acabamento e uma durabilidade melhor. E esse é o padrão da Ratner para entregar e cuidar dos carros de cada um de seus clientes. Muito bom, hein? E aí, gostou desse belíssimo trabalho que nós fizemos nessa BM? E você acompanhou aí com a gente quais são os principais pontos de vazamentos de óleo de motor de BMW. Pessoal, esses vazamentos são muito comuns e em algum momento da vida útil da sua BMW você vai ter um ou vários desses vazamentos. Nesse caso aqui em específico, nós tínhamos vários vazamentos, que agora foram corrigidos e agora ó, o dono vai estar tranquilo por mais um bom tempo, certo? Então é isso aí, mais um serviço sendo concluído e sendo entregue aqui pela Ratner e você já sabe, se você precisar de serviços no seu carro de alta qualidade, é aqui ó, na Ratner Centro Automotivo, onde cuidamos muito bem de você e do seu carro. Gostou desse conteúdo? Não esqueça de deixar o teu like aqui embaixo, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o teu comentário que é bastante importante, sabemos também a sua opinião, beleza? Então é isso aí, mais um carro sendo entregue e olha só, temos outra ali ó, que nós vamos fazer vazamento de óleo também ó, 2 pretas, olha aí ó, uma sendo entregue agora e a outra vai logo logo, beleza? É isso aí, então até o próximo vídeo.